Bom dia, terceiro ano. Hoje vou falar com vocês acerca de imprensa e democracia. E como fundamento dessa aula, eu trago aí a charge. Por quê? Porque esses desenhos que resumem várias ideias juntas aí com técnicas simples, né, semelhantes a caricaturas, eles caem muito em vestibular e eles também retratam épocas. Então é até divertido vocês procurarem charges de vários eventos que aconteceram, né? No Brasil a gente tem a tradição da charge desde 1837, mais ou menos, 1830, 37. E a gente também tem até desenhos icônicos do Iluminismo, então do século XVIII lá na Europa. Você tem desenhos fazendo críticas políticas, fazendo sátiras políticas. E é importante a gente medir numa democracia o quanto que o governo aguenta de controvérsias e críticas. A charge ela é um bom medidor disso. Vocês devem observar várias vezes isso, inclusive em muros. Tem pichações e grafites que criticam o governo. Frases, por exemplo, na ditadura houve várias frases pichadas, porque é uma maneira de resistência, né, segundo alguns da época. E você tem também sobre as guerras do Vietnã, da Segunda Guerra, aqui do Brasil também tem várias. Então, uma parte da Charles ela incorpora fundamentos de propaganda, de publicidade, certo? E sobre a redação que vocês fizeram em relação à imprensa e democracia, eu vi que vocês cometeram alguns equívocos. Um deles era equiparar a força que tem o governo, o poder eleito, e a imprensa. Então, embora a imprensa tenha muita força, se o governo se colocar como oposição à imprensa, essa força ela vai também desaparecer da imprensa, certo? Então, tem que lembrar que o governo, além de ser eleito, então ele tem a legitimação do voto, enquanto ele é democrático não é nenhum problema. O problema é quando ele começa a falhar na democracia. Então, uma das coisas que o governo deve resguardar é a liberdade de expressão, opinião, enfim. E nunca confundam, quando vocês estiverem lendo um jornal nacional ou internacional, o que é o editorial do jornal, ou seja, como é que o jornal guia a edição dele, que aí tem ali a palavra escrita editorial e como é que o jornal se coloca sobre certos assuntos, e os colunistas do jornal. Então tem uma diferença abismal. Às vezes o próprio programa, o próprio jornal não concorda com os colunistas que ele entrevista, ele coloca lá para ter opinião. A Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, a Carta Capital, qualquer outra mídia que vocês tiverem aí que coloque várias opiniões, nem sempre está colocando a opinião da empresa que representa, certo? Então a gente também pode ver na TV a cabo, por exemplo, às vezes há um aviso escrito: este programa não representa a opinião dos seus fundadores. Um exemplo muito bom, aliás, é a série Os Simpsons, o desenho. Os Simpsons, ele inclusive critica a própria Fox, a empresa que é conservadora, né, no sentido de política mesmo. O dono da Fox era conservador, sempre foi conservador, mas os Simpsons eles tiravam sarro até disso e colocam pessoas do mundo político ali retratadas, artistas. Então, não há interferência editorial no desenho dos Simpsons, por exemplo, certo? Então, ele tem liberdade em relação à própria empresa. Isso é muito comum. Nunca confundam um veículo com a opinião de alguém que está no veículo, certo? A mesma coisa que confunde a minha opinião com as charges que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, cuidado com essa separação que é importante, principalmente para mim. Bom, não vou ler inteiro esse trecho aqui, mas é importante quando vocês forem fazer uma redação, lembrar da Constituição. Eu já falei isso em aula e vou sempre repetir que possível. Bom, o artigo 5º ele define algumas questões fundamentais que a gente protege. E aqui eu trago a vocês então a introdução à Constituição, como é que a gente vai trabalhar nosso país, e está escrito aí na tela para vocês que o povo brasileiro reunido nessa Assembleia Nacional Constituinte, né, então a gente elegeu deputados só para escrever uma nova Constituição, tá? Isso foi nos anos 80, a gente tinha ficado 21 anos numa ditadura militar com a participação nula do povo, então o povo não elegia diretamente vários cargos, e inclusive de presidente, vocês sabem disso. E aí a gente agora tem aqui escrito que a gente vai instituir um Estado democrático. O que é um Estado democrático? Aí está escrito que destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. E aí trabalha com a ideia de sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
Então, fraterna remete, acho que para quem conhece, ao iluminismo, à fraternidade, igualdade e liberdade, e a questão aí pluralista e sem preconceitos, né? Então, a gente já está fundando aí uma sociedade baseada na harmonia e acho que eu tenha citado talvez quando eu corrigi a prova de vocês, que ó, na ordem interna e internacional a gente vai para a solução pacífica das controvérsias. Então eu sempre lembro que muita gente fala assim, por que que o Brasil não invade tal país aqui do lado para resolver logo isso? Nossa Constituição não permite intervenção na soberania de outro país. Então, um presidente que jure pela Constituição, ele não pode ir contra isso, como também não poderia decretar pena de morte. Tem certas cláusulas nas constituições dos países que a gente chama de cláusula pétrea, ou seja, é como uma pedra, ela não é mexível, não é movível, certo? Bom, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então, no inciso 9º, fala sobre a liberdade de expressão, que tem a ver com o tema de hoje. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Esse inciso é muito importante para a aula de hoje, porque ele vai trazer aí por que você pode desenhar o que você quiser praticamente, e a ofensa cabe à justiça decidir se é uma calúnia, se é uma injúria, se é preconceito, o que é aquilo, certo? Bom, lembrem sempre que uma criação artística, ela é, em geral, ficcional. É a visão do autor sobre algo. Então, ele pode afirmar coisas que não são reais, por exemplo, certo? Como um desenho que vocês assistam, por exemplo, o X-Men, não existem mutantes de fato daquele jeito, com poderes, mas o X-Men retrata isso como se fosse o mundo real, né? Não tem problema. Bom, sobre Constituição, no ano de 1988, a Constituição ela foi promulgada, ela foi colocada em pauta para o mundo. Então, o mundo e o Brasil ficaram sabendo que nós éramos uma democracia, elegeríamos um presidente depois, certo? O primeiro presidente eleito lá foi o Collor, que depois foi impeachmentado, então a gente já começou bem, né? A democratização, elegemos e já tiramos os princípios da Constituição. Agora, aí na charge que vocês estão vendo, essa capa que o homem está segurando aí é a capa da Constituição, e diz aí, todo brasileiro tem direito à moradia. Daí a moça comenta, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Então, eles estão admirando as garantias fundamentais da Constituição. Um está de chinelo, o outro está ela está com uma roupa simples, né? A família reunida em torno da Constituição. Já começa a observar que a charge ela tem aí nesse momento está em preto e branco, acredita-se que por causa da época do jornal, então é mais econômico esse modelo de charge, fica claro no jornal, dá para ler no jornal com qualidade, isso é importante para qualquer designer, né? Se dá para ler ou não o que está ali. E aí eu coloquei para vocês uma fala do recém-empossado, que a gente fala, que tomou posse, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai conduzir as eleições desse ano no meio de uma pandemia, ele está preocupado com várias coisas, e ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão vendo várias críticas aí, inclusive do ministro atual de Educação, Abraham Weintraub, falando que no Supremo Tribunal Federal só tem vagabundos, o Bolsonaro se colocando como crítico indireto ao Supremo Tribunal, porque tem questões sendo julgadas ali que são sensíveis a ele. E essa semana a gente viu blogueiros e youtubers que fazem manifestações mais violentas, antidemocráticas, serem indiciados, e uma mulher chamada Sara Giromini, ou Sara Winter, ela foi presa nessa operação, né? Então foi um grupo que jogou inclusive fogos contra o Supremo Tribunal Federal. Lembre-se dos três poderes, então, executivo, legislativo e judiciário. Executivo, neste caso, federal, é o Bolsonaro, o judiciário é o STF e o legislativo são as duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados, certo? Então, vejam vocês, apoiadores do executivo atacaram o Supremo Tribunal Federal com fogos, que é material explosivo. Ah, mas é perigoso? Sim, é perigoso. Então, o Supremo, o que o Luiz Roberto Barroso disse sobre o Supremo? Como qualquer instituição em uma democracia, o Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade.
Ou seja, ele não se incomoda que as pessoas critiquem. Mas jogar fogos e acusar o Supremo de não trabalhar é grave. Um funcionário público que não trabalha vai estar incidindo em crime. Bom, no discurso de posse no Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso disse esta frase que é muito importante a gente repetir na nossa cabeça, porque vocês, em algumas redações, colocaram que democracia é o regime da maioria. Esqueçam essa definição, gente. Democracia é o regime popular, regime do povo, certo? Inclusive, na origem da democracia não era a maioria era de escravos, a minoria é que governava, então não era democracia no nosso conceito atual. Demo é povo, cracia, kratos, tem a ver com poder, então poder do povo. Se fosse o poder da maioria, as minorias não estariam cobertas pela nossa Constituição, tá? Bom, inclusive as regras que vocês estranham tanto de eleger pessoas, elas têm a ver com isso. A gente tem uma maneira de distribuir os votos que tenta incorporar mais gente do que só uma maioria, certo? Bom, democracia não é o regime político do consenso, da concordância, mas aquele em que o dissenso é legítimo, civilizado e absorvido institucionalmente. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. Então, perdão pelo erro aqui de grafia. Então, vejam vocês, legítimo tem a ver com leis e civilizado com civilização, obviamente, com convivência numa sociedade que tem cidades, né? Então, dissenso significa não concordar, certo? Separar aí o juízo de cada um. Então, a democracia não é quando todo mundo concorda com a coisa, tipo, todo mundo levanta a mão, votou, então está decidido. Não. Eu posso ir lá e falar, eu não concordo e eu gostaria de rever o voto, eu quero fazer uma lei específica para o que eu acho, e você pode tentar colocar isso em pauta, certo? Então, democracia, regime do povo, sim, poder ao povo, só que não é um poder da maioria. A gente já viu historicamente, quando a maioria domina a minoria, você pode ter um regime de escravidão de algumas classes, e aqui no Brasil, a maioria da população, em tese, é feminina. Então, se fosse regime da maioria, só teria mulheres no Congresso, né? Não é assim, elas também votam em homens, que eu acho um equívoco, mas aí precisa... Bom, vamos entrando no tema então da imprensa com a democracia, que eu pedi para vocês escreverem, eu também tenho que falar sobre ele. Aí, no mesmo discurso de posse, o Luiz Roberto Barroso fala que agora nessa eleição, mais do que nunca, precisaremos de imprensa profissional. Então não é youtuber, não é blogueiro, tá? É alguém que é formado para trabalhar com isso, que sabe como é que deve conduzir. Que se move pelos princípios éticos do jornalismo responsável, capaz de separar fato de opinião e de filtrar a enorme quantidade de resíduos que circula pelas redes sociais. Também as empresas de verificação de fatos passaram a ter papel decisivo na qualidade do debate público, em busca da verdade possível, ainda que plural. A Justiça Eleitoral, por sua vez, terá grande empenho no sentido de informar e conscientizar as pessoas, alertando-as a não crer acriticamente em toda a informação que recebem e, sobretudo, a não repassá-la irresponsavelmente. Então, o que ele está falando? Sim, está falando de fake news. Lembra que eu falei para vocês do Facebook criar um conselho que decidiria sobre certos temas? O que ele está dizendo aqui é que a imprensa tem essas agências de verificação de fatos, tem uma entidade internacional que trabalha com isso de várias democracias. Então, o grupo da imprensa, ela separa ali um orçamento para financiar verificadores de fatos. Só que olha que dificuldade, né? Vocês vão ver mais adiante. Se sai uma notícia sobre saúde ou sobre educação ou sobre economia, não dá para um jornalista, às vezes, verificar se é fato ou não. Ele precisa de alguém especialista na área. Então, qual é o trabalho do jornalista, às vezes? É conseguir traduzir para a população termos técnicos em termos leigos, com gráficos, com imagens, explicar toda a linha temporal de um assunto. É parecido com essa palestrinha que eu estou fazendo aqui com vocês, mas sobre temas. Por exemplo, o cara ganhou o Prêmio Nobel de Física, descobrindo uma partícula inédita. Como é que eu vou explicar isso para a população sem parecer um documentário? Em 5 segundos lá do Jornal Nacional, por exemplo, né? E a questão dos blogueiros e youtubers é que eles ganham muito dinheiro, inclusive com haters. Então, se eu provoco um tema polêmico e muita gente comenta me xingando ou me elogiando, eu vou ganhar mais visualizações, e essas visualizações ajudam a atrair patrocínio, né?
Então, ao monetizar um canal, quanto mais comentário eu tenho, melhor. Se é hater ou não, se é like ou dislike, né? Tá aí as polêmicas que estão tendo sobre isso. Os likes e os dislikes, eles têm um efeito de atrair atenção para aquele canal, e isso já é suficiente, às vezes, para ganhar dinheiro. E a imprensa não ganha só dinheiro assim. Ela ganha com o anunciante de forma ética. Então, é diferente. Bom, aí eu vou pular aí algumas partes da Constituição, peço desculpas ao fazer esse sacrilégio. Em 2004, ao decidir uma controvérsia sobre liberdade de expressão e antissemitismo, que é ódio aos judeus, o STF estabeleceu uma jurisprudência ali sobre isso. Então, qual era a discussão? Se os judeus eram uma raça ou não. Porque como é que o judeu vai sofrer racismo se ele não é uma raça constituída aqui no Brasil? E aí argumentou-se muito que, primeiro, havia uma ofensa contra os judeus na fala que foi lá julgada. Segundo, os judeus em si não são uma raça, raças não existem, a raça humana existe, né? Como diz por aí. Agora, olha essa frase, né? Embora não exista uma divisão de raças humanas na biologia, ela existe nas mentes preconceituosas. Então, o mesmo debate que tem entre pretos e brancos, né? Como diz o IBGE. Mas é só uma raça, por que a gente vai ficar falando de racismo? Porque as pessoas que são preconceituosas olham para o negro como se ele fosse uma raça alternativa. Então, quando a gente vai falar de preconceito, sem querer a gente tem que reconhecer a divisão racial que a sociedade criou. Mas para combater o preconceito, a gente tem que fazer as pessoas entenderem o ponto de vista científico que diz que nós somos todos seres humanos, certo? Que a cor da pele, inclusive, é uma manifestação do genes, chamada fenótipo, que é quase irrelevante em alguns casos, para a maioria dos casos, né? Então, para quando vê a ancestralidade, tudo bem. Mas a cor da pele, ela não deveria ser um fator relevante, mas ela é porque a sociedade é constituída de classismo, racismo, né? Infelizmente. Então, vejam vocês, no artigo 3º, então anterior ao da liberdade de expressão, está escrito que nossos objetivos fundamentais ter uma sociedade livre, justa e solidária, ter desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, esse é o objetivo da República. Só que aí, no inciso 4º do artigo 3º, está escrito: promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. E qualquer outra forma de discriminação. Vocês sabem melhor do que eu que as outras formas de discriminação têm a ver com gênero, inclusive de palavras novas que a gente criou agora, transexualidade, que, bom, criamos agora não, mas existem socialmente faz pouco tempo. Então, a transexualidade, a bissexualidade, as manifestações de gênero, elas estavam sofrendo discriminação e esse artigo estava cobrindo sim, só que não o suficiente. Então, o STF também foi chamado e opinou que homofobia é equivalente ao racismo. E isso é importante, principalmente para os preconceituosos que acham engraçado esse assunto. Aí foi definido por lei, em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime. Então, falar que a gente está doente de um vírus por culpa dos chineses é racismo. Culpar chineses por um vírus que a natureza fez acontecer é crime sim, tá? E a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível. O que significa isso? Não adianta pagar uma fiança. Imprescritível é, uma vez que souberem que eu fiz racismo, ele não volta. Porque faz tempo que eu falei. Mas naquela época eu era um youtuber burro. Não adianta isso. Agora que você falou, foi constatado, é possível sofrer isso, tá? A punição. A questão é aquela divisão entre injúria racial e racismo que vocês devem ter ouvido falar já, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Bom, aqui um exemplo de uma charge que caiu no vestibular da FUVEST, que é o vestibular da USP. Na época o Enem não atendia ainda a USP, aliás o Enem mal existia. O que vocês estão vendo aí? Uma charge de 1927. Então, tem um eleitor com uma cabeça de burro sendo conduzido por um político. E aí, essa moça, ela está simbolizando a ideia de república. Tá? Tem vários simbolismos que ela usa, um deles é aquela touquinha ali que remete
ao barrete frígio, que é da Revolução Francesa, mas está escrito aí, tudo identificadinho para quem não entende Charges naquela época. Olha que interessante. A mulher está escrito soberania, o político está escrito político e o eleitor está escrito eleitor. Então vejam como hoje em dia a gente não faria isso desta maneira, colocar legenda nas figuras. Então o político é um velho vestido aí de terninho, o eleitor está de terno mais submisso e a urna aí que vocês estão vendo é a urna de votação. Então quando cai no vestibular, a ideia era que você entendesse duas ou três coisas. Primeiro, na República Velha ali houve o voto de cabresto, em que o dono da região, o coronel, conduzia o povo a votar. Segunda coisa, que a gente estava expandindo o voto para analfabetos. E o que acontece com isso? O analfabeto era tido como incapaz pela elite que lia jornais. Então, isso acabou acontecendo dessa maneira, esse entendimento de que um analfabeto votar seria prejudicial. Não sei se vocês sabem, mas analfabetos podem votar no Brasil desde 85, porque, entre outras coisas, olha que interessante, né? Se um analfabeto podia ser preso, podia ser penalizado, podia servir o exército, como é que ele não seria capaz? Então, uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela não é burra nem incapaz. Ela é capaz de tomar decisões, sim, desde que ela seja informada. Então, vocês veem como os partidos usam cores, números e a repetição das músicas. Isso acontece justamente por causa da ampla maioria que nós temos no Brasil, que embora seja capaz de ler atualmente, ela não é capaz de interpretar muito bem. E isso é constatado por pesquisas, não sou eu que estou dizendo, né? Então, a gente tem que também entender que o analfabeto, que não sabe ler nem escrever de fato, ele é um adulto. Então, ele é capaz de constituir família, escolher um emprego quando tem oferta, decidir o que ele quer fazer, o que ele quer comer. Então, o analfabeto tem preferências, portanto, ele tem direito de opinar. É isso que a gente entende no Brasil, pelo menos. Tá? Cuidado numa redação de afirmar que isso não pode, que isso não deve, porque está na Constituição que pode e que deve. Tá bom? Bom, vamos aos assuntos das charges, né? Aqui já é uma charge, são três charges contemporâneas. A de cima é muito interessante, né? Que ela está trabalhando com a palavra polícia em inglês, police. Vejam, acho que dá para entender qual é a referência, né? Já que vocês estão vendo jornais e TVs atualmente. Bom, a charge aqui do Linier, ela foi, na verdade, rejeitada pela revista norte-americana. Ele é nosso vizinho aqui na América do Sul, é um desenhista muito bom. E o legal é o seguinte, aqui a da bandeira queimando aqui dos Estados Unidos é uma charge do Bansky, que é um grafiteiro famoso, ele trabalha muito com stencil, e ele inclusive comentou que ele viu que muita gente branca como ele, estava colocando um quadrado preto, estava ficando em silêncio sobre esse assunto em respeito aos negros, porque é o lugar de fala deles. Protestar contra a violência não era questão do branco, porque afinal era violência contra um negro que foi morto pela polícia, né, o George Floyd. Só depois dos protestos ficarem numa eclosão nacional é que os policiais foram de fato detidos e agora, não sei se vocês estão acompanhando, um momento histórico, haverá uma reforma da polícia por causa desses protestos. Então, é ano eleitoral nacional lá, vão eleger este ano um novo presidente ou reeleger o Trump. Pode ser o Joe Biden ou o Trump, acompanhe para ver. E aqui nós temos o que, né? Um truque de design gráfico em que o L representa a polícia vestida de uniforme azul e o I o George Floyd com o corpo dele sendo pressionado no pescoço. O Linier ele trabalhou com a ideia da Estátua da Liberdade, que é um presente dos franceses para os Estados Unidos, e ela recepciona quem chega nos Estados Unidos ali, e ela segura os princípios da nação nas mãos e a tocha que significa liberdade. Vejam que a tocha está caída. O Bansky, com essa charge que queima a bandeira, também está trabalhando com essa ideia. Um símbolo nacional que deveria significar oportunidade e liberdade, a conquista norte-americana, a democracia, simboliza algo nocivo no momento em que os negros não têm ou existe direito para todos ou não existe democracia, né? Essa é a ideia dos protestos. Então, o Black Lives Matter, Black Lives Matter, perdão,
ele traz essa ideia, então não é que os brancos não importem, é que vocês estão deixando de se importar com os negros e nós estamos apontando isso. Então é muito tosco você pensar assim, ah, então não são todas as vidas que importam? São. Mas neste momento a gente está constatando que um negro, acusado de ter uma nota falsa de US$ 20, foi assassinado pela polícia. Vamos começar agora a parte mais polêmica, que é a nacional, né? Até então eu estava falando de questões internacionais. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte. Abaixo, colorido, nós temos o senhor Alvim, que é um ex-secretário de Cultura que foi demitido por causa dessa questão, que eu vou falar já. E à direita, em preto e branco, é o Goebbels, que é o ministro da propaganda nazista. Ou seja, ele serviu ao Hitler, ele foi responsável pela comunicação, pela eficácia da comunicação, inclusive, do Hitler. E foi feita essa charge esta semana. Então, o Alvim foi retratado segurando a charge. Para vocês saberem, então, já que o Alvim foi demitido, ele era secretário de Cultura. A Regina Duarte, ex-atriz, ela foi substituta dele por pouco tempo, já saiu também. Aí você fala, quais são aí os elementos que tem nessa charge? É uma charge bem complexa. O Alvim ele fez um discurso que repetia muitas frases do Goebbels, determinando que a cultura vai ser isso, vai ser aquilo, mas entre os termos estava nacionalismo, é, havia uma afirmação de cultura pura, uma cultura nobre, uma cultura, enfim, que acabava sendo a germânica. Além disso, a trilha sonora do comunicado era o Richard Wagner, que na charge aparece aí, que é um compositor que o Hitler admirava muito e que ele falou que era o maior compositor e tudo mais. E toda a estética do Alvin remete à imagem que vocês estão vendo do Goebbels. O Alvin tentou alegar que era acidente, mas eram coincidências demais para serem ignoradas. Esse crucifixo com duas traves aí que vocês estão vendo é também simbólico, remete aos nazistas. E você fala assim, ah, mas pode ter sido sem querer, ele quis fazer um discurso eficaz. Então, se os nazistas fizeram um discurso eficaz, qual o problema? Né? E daí que ele pegou partes dos trechos que o Hitler falou. E isso é um problema porque você pode falar, eu estou interpretando, então a minha opinião é que ele é nazista, o outro fala que não, e fica tudo bem. Só que o Roberto Alvim é diretor de teatro. Ao fazer um vídeo muito bem produzido, diga-se, com uma imagem bem centralizada e tudo mais, ele não está criando um contexto acidental. Não existe vídeo acidental, tá, gente? Tem uma equipe que revisa os vídeos do presidente. Quando vocês veem ele com uma camisa de time de futebol, é porque algum especialista em imagem achou bom veicular esse vídeo. Quando ele faz uma live espontânea, aquilo é pensado. Não eu digo que cada passo que ele dá planejado, mas a maneira como aparece no vídeo é pensada para isso, certo? Aí vocês falam assim, ah, então, mas é impressão sua, você está criticando porque você não gosta do presidente ou algo assim? Não. Aqui à direita vocês estão vendo um cartaz da Alemanha nazista, na Força de Segurança, aí, e está escrito Deutschland über alles, que significa Alemanha acima de tudo. Qual é o slogan do governo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí você fala, ah, coincidência. Então, não sou eu que estou dizendo, são representantes do povo judaico que foi perseguido pelo Hitler, sobreviventes, inclusive. O Instituto Brasil-Israel diz que não é mais necessário insistir no fato de que o governo federal utiliza referências do nazismo. Quem tinha dúvidas já não as tem. Se segue no barco, compactua, pelo menos em parte, com esse ideário. A história cobrará o preço. Então, o Instituto Brasil-Israel, gente, não é um instituto qualquer, ele representa o interesse dos judeus aqui no Brasil, ele promove a cultura judaica, e super legal o instituto, ele tem uma função cultural importante. E aí eu coloquei inclusive o tweet com a data em que foi compartilhado e publicado. Então vejam vocês que não faz muito tempo, né? Bom, o caso dessa semana é uma crítica à propaganda do governo Jair Bolsonaro. Então, hoje nós chegamos a 45 mil mortes e vamos chegar aí em breve a 1 milhão de casos constatados de Covid-19. E não é o caso de vocês alegarem assim, mas é sua opinião, porque é o Ministério da Saúde que está dando esses números também, a gente vai entrar nesse assunto. E o autor da charge aí que a gente vai analisar,
que estava na mão lá do desenho que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar melhor ainda a charge. Ele foi denunciado pelo ministro da Justiça do Bolsonaro e pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que abram um inquérito para investigar o desenho, que foi reproduzido no Twitter de um jornalista. Então, tanto o desenhista quanto o jornalista talvez possam ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que define crimes como terrorismo, um recurso que foi muito usado durante a ditadura militar. Então vejam vocês, jogaram fogos contra o STF e o ministro da Justiça não acionou a Lei de Segurança Nacional. Porque não sabemos porquê, mas foram apoiadores do governo que jogaram os fogos contra o Supremo Tribunal. E um desenho foi motivo para acionar a Lei de Segurança Nacional. Então vamos analisar isso. Aqui está o desenho. Em cima vocês veem a frase crime continuado. Aqui embaixo vocês veem bora invadir outro. Tá bem informal. Bora invadir outra. Este é o presidente da República. E aqui é uma cruz vermelha que costuma representar a saúde ou socorro. Só que a charge insinua claramente que o presidente converteu o símbolo de saúde num símbolo nazista. Aí você fala, nossa, mas é um exagero. Então, a gente viu as referências ao nazismo já ocorrendo nesse governo. O Alvin foi demitido, você fala, então tudo bem. Só que o slogan remete ao nazismo e tudo mais. Aí não estou dizendo que o Bolsonaro seja nazista, não é isso. A ideia aqui é vocês perceberem onde se encaixa a crítica do chargista, do desenhista. Então, ele está insinuando que, ao tratar de saúde, o Bolsonaro age como um nazista. Qual é o contexto dessa questão? O Bolsonaro recomendou, incentivou, promoveu a ideia de que as pessoas tinham que invadir os hospitais para verificar se estão realmente ocupados ou não. Aí houve um vídeo em que filmaram uma ala aqui em São Paulo de um hospital de campanha que ainda não estava sendo utilizada, que a nossa ocupação não está perto de 100% aqui na cidade. E então, apoiadores do Bolsonaro invadiram esse hospital, filmaram e contaminaram o local. Isso aconteceu em um outro hospital que estava bastante ocupado, com gente que tinha Covid e gente que não tinha. E essas pessoas vieram de fora, invadiram, e não é assim que fiscaliza, gente. Tá? O Gilmar Mendes, ministro do Supremo, afirmou que um presidente da República tem um aparato inteiro para acionar as autoridades, como com a Lei de Segurança Nacional, sei lá, para verificar se estão usando o dinheiro corretamente ou não. Vocês viram também o escândalo no Rio de Janeiro, então o presidente ele tem como fazer isso, certo? Não é um vídeo gritando para os apoiadores entrarem nos hospitais que vai salvar a República, gente. Ele tem os aparatos legais para fazer isso sem esse escândalo todo. E aí o cartunista comentou: do ponto de vista político, é um tiro no pé. Na verdade, deu uma visibilidade à minha charge que eu não poderia imaginar que ela teria. Entendam, o cartunista está falando que o que é o tiro no pé é o Bolsonaro ter acionado o Ministério da Justiça para investigar se se enquadra na Lei de Segurança Nacional. Aí você fala, mas não foi o Bolsonaro que acionou? Foi. Ele tem comando sobre o Ministro da Justiça, tá? Bom, o Aroeira, que é o cartunista, também nessa entrevista ele disse que o Pablo Picasso, que pintou esse quadro que vocês estão vendo, Guernica, este quadro ele retrata os horrores da ditadura espanhola. E segundo consta, ele estava no estúdio dele pintando, enfim, estava finalizado esse quadro, e um oficial nazista entrou no estúdio, e o Picasso era conhecido já, e falou assim, foi o senhor que fez isso? E o Picasso respondeu, não, foram vocês. Então, esse quadro é um quadro complexo, mas ele mostra sofrimento em várias partes, atropelamentos, né? Ele demonstra uma série de sofrimentos, para quem para olhar, ele é um mural gigantesco, está na Espanha, e a ideia é que o pintor só retratou aquilo que ele sentiu, ouviu. E o Aroeira alega isso, que ele sentiu, aquela crítica que ele faz remetendo ao nazismo, foi o que ele sentiu ao constatar o governo. Então não é ele o artista que está colocando simplesmente uma opinião. Ele está sentindo que o governo remete a isso. E vocês viram o Instituto Brasil-Israel comentando isso também. Então não é só um cartunista, não é só um instituto, já tem outros elementos que poderiam ser usados para alegar, olha, eu pensei isso porque eu me baseei naquela matéria de jornal, naquele tweet dos judeus, né, de um instituto judaico. Bom,
E aí você fala assim, ah, mas isso aí é uma bobagem. Vocês agora vão ver algumas questões legais. Desde o dia 8 de junho, houve uma controvérsia porque o governo federal não queria mais dispor dos dados sobre Covid-19 igual o resto do planeta. Ou seja, mostrando o consolidado de dados, ou seja, todos os mortos, os recuperados e os casos de pessoas vivas com Covid e tudo mais. O governo queria mostrar só os casos de mortes no dia, não registrados até então, e ele queria mostrar só o de recuperados. Vejam, a Covid não é uma doença que ela mata 100% das pessoas que pega. Ela tem uma letalidade entre 5% e 10% no máximo. Então, aqui no Brasil, salvo engano, está em torno de 6%. 94% das pessoas vão se recuperar, gente. Mas imagina cada vez que cai um avião, eu noticiar assim, olha, hoje morreram 300 pessoas no avião da Chapecoense, sei lá. Mas imaginem todas as pessoas que ficaram vivas e viajaram com segurança. Não vamos pensar em morte, né? Não é assim. A gente tem que noticiar as coisas também, né, na imprensa. Então vocês estão vendo algo inédito no Brasil, que é o UOL, o Estado de São Paulo, a Folha, o Globo, o G1 e o Extra se juntaram para se comunicar com as secretarias estaduais de saúde, pegar os dados diariamente, consolidar e transmitir no mesmo horário todos os dias. Porque uma das coisas que o governo fez antes de tirar esse dado foi atrasar a divulgação. Antes era às 5 da tarde, depois passou às 7 da noite, e daí às 22 horas, e vocês viram o Jornal Nacional acabou um dia, e o William Bonner voltou no meio da novela para falar quantos mortos tinham acontecido. Desde então, o governo federal prometeu que vai voltar à divulgação, porque a justiça decidiu assim, não foi porque ele escolheu. Tá? É crime de responsabilidade você negar informações. Então, o governo podia cair por causa disso. E aqui eu mostro um filme para vocês que está em alguma plataforma de streaming, eu acho que é na Amazon, mas deve ter por aí também. Chama The Post, A Guerra Secreta. O que é isso? Meryl Streep, maravilhosa, Tom Hanks, outro homem maravilhoso, bons atriz e ator. The Post é um jornal que na época era relevante, mas não era nacional nos Estados Unidos. E eles receberam um dossiê cheio de informações de que a guerra do Vietnã estava sendo perdida. E a dúvida da editora, que era uma mulher conservadora com amizades no governo, inclusive com o presidente, era se publicava isso ou não, porque publicar a notícia de que a guerra do Vietnã estava perdida, que eles estavam gastando dinheiro à toa, significaria talvez perder a guerra. Então, o jornal dizer para o próprio país que aquela guerra era em vão, significaria o povo deixar de apoiar a guerra de vez e aí ter que se retirar. A parte interessante é que, no fim das contas, eu vou ter que dar um spoiler, porque é uma história real também. O problema de vocês é que não estudam história, né? É um spoiler porque vocês não estudaram antes. O The Post decidiu, depois de muita controvérsia, é muito bom o filme porque não importa saber dessa informação, vocês vão ver como é que foi a coisa, decidiu publicar. E tem uma frase famosa que agora me foge quem que falou, que qualquer coisa que não seja uma crítica que saia na imprensa é propaganda. Então, se eu não estou criticando, eu estou fazendo propaganda. E aí o The Post publicou e foi processado pela Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos, FBI e tudo mais. Qual foi a reação dos outros jornais? Republicar a mesma notícia, para deixar claro que a imprensa não apoiava essa atitude de censura. Né? Então, numa democracia, não tem possibilidade de você reter dados, você dizer meio dado, você querer focar a divulgação, quem decide como vai divulgar é a imprensa. E ela tem o direito, sim, de divulgar só um dado, desde que ela não minta, certo? Bom, aí é que vai brincar agora. Por que eu falei do The Post? Porque agora vocês vão ver qual foi a reação de vários outros cartunistas e chargistas. Vejam nessa charge do Sr. Orlandelli, ele está citando o Aroeira, porque ele está repetindo a charge, mudou a frase de crime continuado para charge continuada, então virou um movimento de 70 chargistas, que para sorte de vocês eu não vou mostrar aqui, porque está batendo meu horário de aula já de 40 minutos. Aqui tem um cão raivoso em cima do Bolsonaro, bora intimidar outro? Então, em vez de bora invadir, bora intimidar. E vários cartunistas reunidos com canetas e lápis aí de desenho. Aqui a reação de outros. Então vocês têm à direita embaixo o presidente xingando, inclusive com símbolo nazista de novo. E aqui, se vocês repararem bem, tem vários outros símbolos nazistas
essa letra grega, esse capuz branco, essa cobra aqui e a morte. Aí a charge continuada aqui repetindo a frase bora invadir outro, né? Então, o movimento charge continuada também é algo que vocês podem considerar de um ineditismo na democracia brasileira. É importante vocês constatarem, não sei se de repente no vestibular da Unicamp ou da Casper Libero isso pode virar um caso. Com certeza vai ter gente que vai estudar isso em comunicação, que é um caso icônico. E tá aí, são 70 chargistas, eu não vou mostrar todos. E aqui eu achei muito bonito, por isso que eu coloquei maior, tá bem desenhado. O foco do Bolsonaro está aí, quando você está num palco e aponta algo, o cara que controla a luz pode iluminar para você. O chargista está desenhando a charge dele ali quietinho, o Aroeira, e o Bolsonaro apontando para a charge enquanto tem caixões em volta. Gente, em números absolutos, nós somos o segundo colocado em mortes no planeta, certo? A gente está somando as mortes de vários países, dos quais a gente se chocou, e o presidente da República está ofendido com uma charge e aciona o Ministério da Justiça contra isso. Então, é uma questão que assusta, sim. Então, não é o foco do governo agora se incomodar com desenhos, certo? Não deveria ser, na minha opinião, podem discordar, mas eu tenho que dar minha opinião nesse caso porque é o que está retratado na charge. Bom, passando a esse momento de polêmica, a gente entra num outro problema, que é uma coisa que ficou chamada por analfabetismo em saúde. Analfabetismo tem de vários tipos, tem tecnológico, tem de letras e tudo mais. O Trump, em 23 de março, tinha acabado de saber de uma pesquisa que, in vitro, eliminou o vírus, certo? Vocês já viram, com certeza, a embalagem de algum desinfetante que estava escrito mata 99% das bactérias. Aí vamos pensar, se eu estou com uma bactéria, eu vou tomar antibiótico. Eu poderia tomar desinfetante para matar 99%, só que aí eu morro. O que aconteceu quando o Trump falou desinfetantes eliminam o vírus num instante? Será que podemos fazer alguma coisa assim? Uma injeção que faça uma limpeza interna? Seria interessante testar. Nesse discurso ele olha para o secretário dele lá, acho que era de saúde, e o cara fica sem saber o que responder. No dia seguinte, o serviço de emergência recebeu ligações de pessoas que tinham tomado desinfetante. A gente não pode menosprezar nunca a força que tem um presidente falando bobagem. Porque o Trump falou e as pessoas entenderam que aquilo era sério, algumas, né? A gente sempre tem esse problema. O Trump depois falou que foi irônico. Só que ele não pode ser irônico sem deixar isso muito bem claro. E podia falar, estou brincando, né? Mas, gente, é muito sério. Tem gente que acredita dessa maneira nas coisas, certo? Inclusive tem misturas perigosas que as pessoas fazem que os nossos serviços tiveram que divulgar. Então misturar cândida com certos desinfetantes provoca uma reação química tóxica, mata, tá? Não dá barato, mata. Bom, aqui o Dr. Okan e a doutora Pahakari, que são especialistas em educação e saúde de duas universidades diferentes, falaram que existe uma infodemia, ou seja, um problema de desinformação da Covid-19. Então, a infodemia da Covid-19, porém, evidencia que o analfabetismo em saúde numa dada população é um problema subestimado em todo o mundo. Na Europa, por exemplo, quase metade dos adultos admite ter problemas com conhecimento em saúde e não ter competência relevante para cuidar da própria saúde e da dos outros. Olha como a gente ficou confuso com as orientações de usar máscara ou não, de se álcool 70 graus, como assim 70 graus? A gente usava para limpeza até agora um álcool hidratado tinha graduação alcoólica de 40 graus. A cachaça às vezes tem isso de graduação alcoólica. E essa gradação, perdão, não mata o vírus, certo? Como vocês devem ter entendido a essa altura, eu não vou ficar repetindo. Vamos para. E aqui, gente, por que eu citei isso? O presidente Trump e o presidente Bolsonaro citaram muitos medicamentos, né? Cloroquina, azitromicina e remdesivir. E por um presidente citar esses medicamentos, eles receberam atenção demais. E neste momento, a ciência está testando coisas e nem sempre revisitando esses estudos. Então, saiu uma aposta louca no começo da pandemia de cloroquina, e o Trump testou, a França testou, e a gente começou a ver que estava causando mortes em pessoas. Ah, mas aí tem que usar só em casos leves, então testamos em casos leves.
E está em teste ainda essa medicação, não vou nem afirmar nada mais sobre ela. A questão é, o órgão federal dos Estados Unidos, que é rebaixado ao Trump, suspendeu, retirou a autorização de uso da cloroquina, ou seja, não é que ele não recomenda, ele está dizendo não use para a Covid-19, claro, tem outras doenças que vão continuar, como malária. E o Trump prometeu que ia enviar 2 milhões de comprimidos para cá, e essa semana também perguntaram, Sr. Trump, depois de o senhor suspenderem a recomendação de usar cloroquina, você ainda vai manter o envio do medicamento ao Brasil? Ele falou, sim, porque eles pediram. Vejam, seria muito legal se um político viesse com uma solução simples que acabasse com o nosso problema, mas não está acontecendo isso. Então, é bem pesado o assunto, porque tem a ver com mortes, tem a ver com mal-estar. A Covid-19 pode deixar sequelas. Inclusive, teve uma pessoa que estava melhorando e teve que fazer um transplante de pulmão, dos 2 pulmões. Bom, tem que tomar muito cuidado com informação científica e sair acreditando em qualquer coisa. Então, teve um boom de vendas, por exemplo, de vitamina C e vitamina D nas farmácias brasileiras. É preocupante porque as pessoas estão se automedicando. Excesso de vitamina pode causar problemas também. Não é porque chama vitamina que vai ser bom, né? Ou hormônio, enfim. Enfim, eu agradeço a vocês aqui pela aula de hoje. Desculpem chegar a 46 minutos. E aqui eu coloco outra charge que eu achei muito bonitinha. A frase clássica de um ET, leve-me ao seu líder, nos filmes antigos. E aqui tem pessoas de verde e amarelo, escrita tá com medinho, gripezinha, e daí eu não lembro de qual data é essa charge, deve ser do começo do meio da pandemia, pelo que eu lembro do Idaí, que eu faço o quê sobre as mortes, acho que eram 5 mil mortes, ou quase 10% do que é agora. E vejam como é complicado. O nosso presidente e o Trump, eles não são cientistas na área de medicina. Então eles têm que se cercar de especialistas para lidar com esse assunto. E vocês, como estudantes do ensino médio, muitas vezes têm mais educação do que muita gente da sua família, educação formal. E em breve vocês vão para a faculdade e também vão eleger pessoas. Se informem com calma, tomem muito cuidado com a saúde de vocês, de quem vocês amam, e jamais compartilhem informações que vocês não tenham confirmado. Não tenham pressa de fazer sucesso na internet. Vão compartilhar para dar likes e eu causar alguma coisa em várias pessoas. Verifique as informações, gente. O caso do desinfetante foi sério. E verificar informações não é só em ciências. Quando a gente fala de imprensa, tem que verificar a Constituição Federal antes de dar uma opinião. Quando a gente fala de pena de morte, aborto, qualquer desses temas polêmicos que a gente sempre acha que são polêmicos, né? É verificar leis, é verificar o que fizeram em outros países. As ciências humanas também são ciências e é necessário verificar antes de se comunicar sobre as coisas, certo? Então, se eu cometi algum equívoco, apontem lá nos comentários aqui e façam críticas à aula também, é importante. Tá? Então, eu encerro e eu espero que quem tenha visto isto tenha clicado ali para dizer que a atividade foi visualizada, mesmo que não assista o vídeo inteiro, enfim, para eu saber quem está vivo e quem está morto por aí, tá bom? Deem sinais de vida na plataforma quem puder e fiquem tranquilos que quando a gente voltar ao presencial a gente resolve qualquer pendência aí de vocês, tá bom? Se cuidem e torço por vocês também para que a gente se veja logo, tá? Um abraço e até mais.